Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de História da América Independente. Meu nome é Rogério Link e eu sou o professor desta disciplina. No tema de hoje, nós trabalharemos a crise de legitimidade do Império Espanhol e o movimento juntista na Europa e na América, movimento que é um dos principais articuladores do processo de independência das Américas. O processo de dominação da Espanha sobre a América gerou, na época da conquista, né, quatro vice-reinados, uma estrutura de dominação em quatro vice-reinados. De cima para baixo, o vice-reinado da Nova Espanha, o vice-reinado de Nova Granada, o vice-reinado do Peru e o vice-reinado do Rio da Prata. O processo de crise do Império Espanhol ele tem em seu bojo um crescimento econômico de uma elite colonial local aqui na América que estava desejosa de liberdades, né, para poder comercializar livremente com os outros países. E essa liberdade, esse desejo, ela também vai incidir com os interesses da própria Inglaterra, né, no processo de industrialização, né, primeira industrialização, desejosa de poder vender os seus produtos. Então também queria as liberdades, incentivava essas liberdades comerciais. E essa elite crioula é o que a gente de crioulo, nesse conceito crioulo, significa descendentes de espanhóis nascidos na América. Está em oposição a um outro tipo de espanhol, que seriam os peninsulares, nascidos na própria Espanha, que vinham para cá, né, e também faziam parte de uma elite local. É, houve essa tensão entre esses espanhóis, esses crioulos nascidos aqui, os espanhóis nascidos na América e os espanhóis peninsulares, principalmente a partir das reformas dos Bourbons, na partir da segunda metade do século XVIII. Então, vão ser reformas que vão mexer com o poder, né, da administração, da igreja e a elite local. Então, vai mexer o equilíbrio de poder, principalmente porque essas reformas elas vão tentar criar um reforço do pacto colonial, né? Ou seja, extrair mais riquezas da América. E para isso, vai precisar de uma estrutura de dominação maior, né, para controlar as elites locais e para poder extrair essa riqueza. E os Bourbons vão privilegiar, nesse sentido, os espanhóis nascidos na Espanha, para que esses possam então dar esse alicerce, né, contra os interesses de uma elite crioula aqui. Então a tensão ela vai ser maior, vai gerar essa crise maior, né, de legitimidade aqui na América. Múltiplos são os fatores que contribuíram para a crise. Dentre eles, nós podemos destacar a opressão espanhola, né, para custear as guerras e o seu aparato de dominação mesmo na própria América. A monarquia então vai aumentar os impostos sobre as colônias. Então isso vai causar um descontentamento muito grande, né? Principalmente da elite que era a que mais contribuía, né? E das camadas trabalhadoras, né, também que eram mais exigidas. Uma proibição de montar manufaturas, né? Então a Espanha, no intuito de tentar transformar o seu território continental lá na Europa como produtora de manufaturados para vender para a América, e a América como compradora e exportadora apenas de produtos primários, né, e principalmente metais, para sustentar esse comércio, né, e enriquecer a Espanha, vai causar um descontentamento muito grande, porque aqui já existiam várias manufaturas, né, vários obrajes, então tudo isso vai começar a sofrer pressão da Espanha. Então isso vai gerar um descontentamento muito grande. Enormes diferenças sociais e discriminação. Então, aqui os espanhóis da Espanha, né, ou os nascidos aqui mesmo, que eram os crioulos,
Então tem esses dois conceitos, chapetones, né, que são aqueles que nascem na Espanha, e os crioulos que nascem aqui na América. Esse grupo que fazia parte da elite que dominava, eles dominavam uma ampla camada, né, popular, né, composta então de indígenas, mestiços, afrodescendentes. Então havia aí uma discriminação racial, econômica, né, social muito forte. Então eles sempre estavam com o perigo dessas camadas dominadas tentarem algum tipo de revolta, revolução, né? Tomada de poder, o descontentamento dessas camadas. Então, esse sempre é um fator muito preponderante nos cálculos dessa elite, né? Regional e também da elite chapetona, né? Daqueles que são os espanhóis, né? Na Espanha que estão aqui. Mas também existe esse outro cálculo muito importante, que é o privilégio dos chapetones em relação aos próprios crioulos, né? Então, se eles estão unidos na tentativa de controlar as massas, mas eles estão desunidos e brigando pelos postos, pelos cargos, porque agora as reformas borbônicas começam a privilegiar os espanhóis nascidos lá na Espanha, né, os chapetones. Então, eles vão pegar os principais cargos no governo, no exército, na igreja, né? Eles vão ocupar esses cargos e cada vez menos os crioulos vão conseguir alcançar esses cargos. Antes, os crioulos até alcançavam, né, tinha uma paridade maior, inclusive porque podia comprar. Então, as famílias mais abastadas compravam cargos, né, de juízes, né, de corregedores, né, vários cargos eles poderiam comprar. Mas essas reformas borbônicas, elas tentaram acabar com isso e mais cargos foram de nomeação mesmo. Então, é para ter um controle direto, né? Se os espanhóis querem controlar os americanos, eles vão controlar mandando espanhóis para controlar os próprios americanos e não dar independência para eles. Esse era o cálculo. E isso vai causar, portanto, uma divisão entre os espanhóis aqui e os espanhóis de lá. Vai ser o berço do nascimento de um nacionalismo, né? Porque aí é o sentimento de nacional, de pertença aqui à região, porque nos opõe aos de fora. Dentro dos fatores que podemos dizer assim, ideológicos que desencadearam a independência, nós podemos citar, primeiro, a ilustração. Então, as ideias iluministas, os autores iluministas circulavam aqui na América. A elite lia, né? Tinha conhecimento desse material, mas ela não tinha uma penetração para as camadas mais médias, mais baixas da população. Permanecia entre uma intelectualidade. De fato, essas ideias iluministas elas não provocaram a independência, não geraram a independência. Antes, elas foram uma força paralela que ajudou a alimentar os fatores, né, econômicos e outras disputas maiores que geraram o processo de independência. Então, essas ideias iluministas elas vão servir muito mais a posteriori. Depois que os países aqui da América Latina conquistam as suas independências, eles vão constituir as suas identidades políticas a partir dessas ideias iluministas, né? Então, elas vão inspirar o liberalismo latino-americano na pós-independência. O processo de independência dos Estados Unidos ele teve uma forte vinculação, né, com os processos de independência aqui, na medida em que todos os libertadores olhavam para a experiência da América do Norte, né? Tinham conhecimento, circulavam a carta de independência, né, os documentos, vários viajavam, né, para os Estados Unidos, para Nova York, e viam, né, então, uma nação com as liberdades em funcionamento, liberdades promovidas pela ilustração, pelas ideias iluministas, né, em andamento. Então, elas tiveram uma influência bem grande. A Revolução Francesa, essa já era muito temida, né? Ao contrário da independência dos Estados Unidos. Então, por que eles temiam a Revolução Francesa e buscavam olhar mais para a independência dos Estados Unidos?
Ora, porque a elite local, a elite crioula, ela temia o fim dos seus privilégios. A Revolução Francesa ela acabou com os privilégios da nobreza, extinguiu, né? Foi uma revolução burguesa que acabou com esses privilégios dessa nobreza, né? Então, ela era temida nesse sentido, ela foi vista como uma revolução radical, né? Onde os plebeus começaram a dominar o cenário político, né? A burguesia começou a dominar o cenário político. E essa radicalidade, ela está presente no próprio lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Todas as liberdades individuais, né? Liberdade de ir e vir, né? É, de cátedra, né? Você poder escrever um jornal, né? As liberdades que hoje a gente fala, né? De jornalista, né? Então, todos esses contextos de liberdade, de você não poder ser cerceado, elas estavam presentes lá, né? Essas liberdades aqui eles também queriam, né? Agora, na questão da igualdade é um problema, porque igualdade perante a lei. Então, aqui na América, o pessoal não ia querer a igualdade junto com os indígenas, junto com os escravos, porque eles queriam até manter a escravidão. Então, teria um problema, porque a igualdade aqui é a igualdade perante a lei. Todos nascem iguais, portanto, todos são iguais perante a lei, tem que ser tratado igual. Eles perderiam seus privilégios, então, por isso, eles não queriam isso, né? Eles tentavam evitar o modelo da Revolução Francesa aqui. A fraternidade é mais uma questão da justiça social e a própria Revolução Francesa ela tentou impedir que os revolucionários franceses que eram mais radicais, né, que queriam uma sociedade mais justa, né, economicamente, então que está em cima desse termo fraternidade, frater, irmãos, né, de irmandade, eles também foram mortos, perseguidos. Então a Revolução Francesa se concentrou nesses dois. Mas mesmo assim, ela era muito temida pela elite crioula aqui. Então, quando eles vão pensar no seu processo de independência, eles vão olhar para a América do Norte. Né? Então, o processo dos Estados Unidos, que manteve intacto o seu modelo. Né? A elite, na verdade, aumentou a sua influência, né? O seu poder, a elite local, e não diminuiu. Né? E manteve, inclusive, a escravidão. Então, a sociedade, o status quo ficou intacto. Então, era esse modelo que eles queriam buscar. Quando a elite vai querer fazer a independência aqui, eles vão olhar para os Estados Unidos. A Revolução Francesa, no mesmo sentido, ou mais do que a Revolução Haitiana, mais do que a Revolução Francesa, né, ela vai trazer o temor absoluto da elite crioula. Você imagina uma independência, um processo evolucionário causado pelos escravos, né? Então, isso vai trazer assim um temor muito grande, né? Várias regiões tinham temor do que justamente a população que criava a riqueza deles pudesse se revoltar, porque essa população era muito maior. E isso, inclusive, atrasou muito os processos de independência, porque fez com que a elite crioula se vinculasse, né, com a própria o que a gente chamaria daí os realistas, né? Aqueles que estavam vinculados ao rei, né? Ou a favor dos chapetones, dos peninsulares. Então, ela acabou servindo como um antídoto. Ela sempre estava em discussão, né? O medo de uma revolução, como aconteceu no Haiti, né? De uma revolução total, onde a elite toda foi, né, destruída e acabou com a primeira experiência, né, das Américas de uma sociedade, então uma república que vai nascer com o fim da escravidão, uma sociedade mais igualitária nesse sentido, né? Agora, os fatores práticos, né, que são responsáveis pela independência, eles são mais diretos, eles é que causam a independência. Os outros são sempre os fatores ideológicos, né, que estão evitando ou fazendo a independência, ajudando, alimentando. Né? A Revolução Haitiana sempre era um freio, o pessoal tinha medo, né? E às vezes então a elite crioula resolvia tomar o poder para justamente, né, tomar as rédeas do processo revolucionário de independência para evitar que o povo fizesse uma revolução mais radical. Então eles queriam controlar. Então às vezes eles assumiam o controle para fazer
essa independência sobre a sua batuta, né? Então, sempre, mas são as questões ideológicas. Agora a gente vai ver as questões materiais mesmo, né? Que as questões práticas que desencadearam esses processos de independência. Ora, dentre elas, então, a principal vai ser a invasão da Espanha por Napoleão. Em 1808, Napoleão vai assumir o trono espanhol e vai passar para o seu irmão, né? Então, o que acontece? Acontece que houve uma intervenção da elite local na Espanha que tirou o rei, fez o rei abdicar, né, porque ele estava descontente com a política do rei, econômica do rei. E o rei abdica em função do seu irmão. Napoleão aproveita, já tinha uma influência enorme sobre a Espanha, né, sobre todo o continente ali, e aproveita e faz uma intervenção, né, obriga o rei e o seu filho a abdicarem e coloca em seu lugar o próprio irmão. Então isso vai causar é, uma um problema muito grande, né? Você imagina. Então, se é uma coroa, né, para unificar, a ideia de independência ganha força e lá na própria Espanha, na Espanha também. Vai causar o quê? Vai gerar um movimento juntista, né? Então, entre 1808 e 1810, que a gente chama desse movimento juntista, significa, na verdade, que a aristocracia espanhola, contrária a Napoleão, né, vai se organizar em uma junta governativa para combater essa invasão napoleônica, né? E restabelecer então o filho do rei, né, o Fernando III, no trono, tá? Agora esse seria, né, o rei. Na prática significou, portanto, uma autonomia e livre comércio, porque nesse período foi um autogoverno, não tinha rei, essa junta governou, né, como resistência. Proclamou algumas leis, livre comércio, inclusive proclamou também que toda a América agora não era mais colônia, mas fazia parte da unificada, né, do Império Espanhol, numa mesma instância, né, e não como subordinada, como uma colônia. E aqui nas colônias também vão ser criadas juntas governativas para se autogovernar, porque não tinha, então, na falta disso, cada região vai fazer essas juntas governativas. Então foi uma experiência muito forte, né, dessas experiências. Naturalmente, né, aqueles que aqueles que eram partidários de uma maior independência vão tentar firmar mais poder para essas juntas governativas e aqueles que não, né, vão tentar reivindicar em favor do rei, vão acusar aqueles que estão falando de um movimento, né, chamando para uma junta governativa, né, dando poder para isso, de traidores, né, porque é o pé para a independência. Então esse medo está ali. E aqueles que vão ser assim a favor de uma certa independência maior, eles vão chamar para essas reuniões do cabildo ampliado, né? Reuniões ampliadas do cabildo, que o cabildo é o governo local, né, da cidade. Então, quando eles vão chamar para essas reuniões ampliadas, quer dizer para toda a população participar. Então, essa é até uma consigna do próprio processo de independência, né, nas províncias aqui da América. Eles vão convocar isso, né? E aí vai ser essa luta entre esses independentistas e os realistas, né? Que vai gerar depois as primeiras batalhas, os conflitos dos processos de independência. Aqueles que vão se aliar ao rei, né? A unificação com a Espanha, e aqueles que vão lutar pela independência, né? Os realistas e os independentes. Lá na Espanha, a principal junta, né, governativa, ela vai justamente fazer a Constituição de Cádiz, que era a junta de Cádiz, a principal, né, que se organizou em Cádiz, que era o principal porto, né, e a junta governativa consegue impor, em 1812, uma Constituição. Né? O que é uma Constituição? Uma Constituição é aquilo que está acima de todos, inclusive do rei, para constituir todo o reger tudo. Então, as amarras do Estado, as amarras do rei. Então, veja só o que significou. Chegou a tal ponto, né, de fazer uma Constituição para um país. A importância disso. E na América, obviamente, isso vai trazer forças, né,
muito importantes para o processo de independência, essas forças práticas, econômicas. Portanto, como um resumo das independências, poderíamos dizer que, na América Espanhola, o projeto de independência implantado foi o das elites crioulas, e por isso continuou a concentração de terra nas mãos de poucos, e as enormes desigualdades sociais foram mantidas. As lutas por independência envolveram índios, mestiços, negros, claro, mas foram comandadas por brancos que já atuavam na administração colonial ou eram envolvidos no comércio. E por isso, os novos estados nacionais foram organizados para defender os interesses dos grupos dominantes. As elites dos diferentes países defendiam o modelo de constituição dos Estados Unidos, em vez do da França, porque mantinham os privilégios e a escravidão. Então, essas são conclusões que a gente pode tirar desse movimento. Se a presença da população local, dos pobres, dos índios, mestiço, negro, a população dominada, ela fazia com que a elite temia a própria revolução e, por vezes, se aliava aos realistas, se aliava ao rei para manter, e impedir os processos que foram anteriores. Existe uma série de revoltas e tentativas de revoluções anteriores aos processos, que já poderia ter desencadeado um processo de independência, mas fez com que essa elite se aliasse justamente ao rei. Futuramente, o que vai fazer? Essa mesma elite vai assumir esse protagonismo, com medo de que essas revoltas populares, que já estavam muito grandes, fugissem ao controle. E, como a Revolução Francesa, ameaçasse os seus próprios interesses. Como a Revolução Haitiana, ameaçasse os seus próprios interesses. Então, ela vai assumir. E fazendo isso, ela vai fazer uma independência que a gente poderia dizer conservadora, para manter o seu poder e não dar vez a essas camadas populares. Elas organizam, então, os novos estados para defender os interesses dos grupos dominantes. E quando elas vão tentar criar as suas constituições, não é à toa que elas vão olhar para os Estados Unidos e não para a França, não para o modelo haitiano nem francês. Por quê? Porque lá era o fim da escravidão, era uma sociedade mais igualitária e eles não queriam isso aqui. Portanto, eles vão tentar olhar para a América do Norte para fazer as suas constituições com vistas a manter os seus privilégios. Então, esses são os principais pontos que a gente pode tirar dessa aula de hoje. Aqui as referências da aula de hoje. Então, Guerra Villaboy, Sérgio Guerra Villaboy, El Dilema de la Independência e John Lynch, As Origens da Independência da América Espanhola, no livro do Leslie Battle, organizado por Leslie Battle. Ok, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.